Ninguém acredita no fim do mundo até que a água chegue aos joelhos. Por 100 anos, um homem chamado Noé construiu uma embarcação no meio do deserto, e o mundo inteiro riu. Eles tinham motivos para rir. Não havia rio por perto, não havia mar no horizonte, não havia nenhum sinal de que o céu pudesse abrir. Mas havia sinais. Havia sempre sinais. Os que sabem ler o mundo os viam há décadas. Este vídeo não conta a história de Noé. Este vídeo conta a história dos que ficaram do lado de fora. Conta a história dos que riram, dos que ignoraram e dos que, quando a primeira gota caiu, perceberam que a porta já estava fechada. No 7º dia antes do dilúvio, algo aconteceu que nenhum ancião havia visto antes. Os animais selvagens começaram a caminhar em direção à arca por conta própria. Leões ao lado de cordeiros, serpentes ao lado de pombas, ursos ao lado de cervos, em fila, em silêncio, sem se atacarem uns aos outros. Quem viu aquilo e ainda assim não sentiu que algo estava fundamentalmente errado com o mundo? No 7º dia, Noé e sua família entraram na arca. E então, sem mão humana, a porta se fechou. Os relatos dizem que a porta foi fechada pelo próprio Deus. Isso significa uma coisa muito específica. Ninguém mais entrava. Para ninguém. Do lado de fora, havia pessoas que tinham ouvido Noé pregar por décadas. Pessoas que conheciam o nome dele, que sabiam o que ele dizia e que escolheram não acreditar. Naquele momento, o céu começou a mudar de cor. Não o vermelho do pôr do sol, algo diferente, algo que não tinha nome ainda. A primeira gota caiu em pedra seca com um som que parecia errado, pesado demais para uma simples gota de chuva. Depois veio a segunda, a terceira. Em 30 segundos, era como se o céu inteiro tivesse se partido ao meio e o oceano estivesse caindo de cima. O texto bíblico descreve dois fenômenos simultâneos. As janelas do céu se abriram e as fontes do grande abismo se romperam. A água caindo de cima e brotando de baixo, ao mesmo tempo. Imagine o chão rachando sob seus pés e água gelada jorrar pelas fendas enquanto a chuva te empurra de cima. Não há direção segura. Nenhuma. As pessoas correram para suas casas primeiro. Instinto natural. Mas as casas de adobe e barro começaram a dissolver em minutos com a força daquela chuva. Então correram para os telhados, depois para as árvores, depois para as colinas mais próximas, carregando filhos, carregando o que podiam, largando o resto. A chuva não parou na primeira hora. Não parou no primeiro dia. De acordo com o registro, choveu assim, com essa intensidade, por 40 dias e 40 noites consecutivos. 40 dias. Pense no que isso significa. Sem parar, sem diminuir, sem esperança de que o sol voltasse amanhã. No terceiro dia, os vales já estavam submersos. As aldeias nas planícies haviam desaparecido completamente sobre uma lama escura que avançava como coisa viva. Quem chegou às colinas subiu para as montanhas, e quem chegou às montanhas descobriu que a água o seguia. Não havia ponto alto suficiente no mundo conhecido. O texto diz que as águas cobriram as montanhas mais altas em mais de 15 cúbitos, aproximadamente 7 metros acima dos picos mais elevados. 7 metros acima das montanhas. Não havia cume, não havia pico, não havia nenhum lugar na superfície da terra onde um ser humano pudesse ficar em pé. Imagine a cena nas últimas horas. Centenas, talvez milhares de pessoas amontoadas no que ainda restava de terra seca, vendo o nível subir centímetro a centímetro, sabendo exatamente o que viria. Famílias separadas pela correnteza, pais que soltaram a mão de filhos porque não tinham mais força, crianças boiando sozinhas em um mundo que havia decidido recomeçar sem elas. E em algum momento, a última pessoa que ainda estava em pé viu a água chegar aos seus antecostes, depois aos joelhos, depois à cintura, e entendeu que não havia mais nada a fazer. A arca flutuava. Lá longe, sobre aquele oceano que havia engolido o mundo, a arca simplesmente flutuava. Não havia grito que chegasse até ela. Não havia mão que pudesse alcançá-la. A porta estava fechada desde o 7º dia e não abriria mais. Quando tudo terminou, o mundo era um oceano. Plano, escuro, silencioso. Sem uma única voz humana sobre as águas. Nenhum pássaro cantava,
Nenhum animal chamava, nenhuma criança chorava. Apenas o som da água contra a madeira da arca e o silêncio imenso de um planeta vazio. Uma civilização inteira, séculos de história, de construção, de linguagem, de memória, apagados, como se nunca tivessem existido. E a pergunta que fica não é teológica, a pergunta que fica é humana. O que faz uma pessoa ignorar um aviso quando o aviso está bem na frente dela? Os que morreram no dilúvio não morreram sem aviso. Morreram com 100 anos de aviso, com a arca enorme sendo construída bem diante dos seus olhos todos os dias. Eles viram, eles ouviram e escolheram a normalidade, até o momento em que a normalidade desapareceu debaixo d'água. Se essa história te fez sentir alguma coisa, qualquer coisa, deixa o like e segue o canal. E compartilha com alguém que precisa ouvir isso, porque histórias esquecidas só sobrevivem quando alguém se recusa a esquecer.